Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação, Paulo Cunha. Alô, Dom Geraldo Gonzalez Osby. Tudo bem com você? Tudo em ordem. Boa tarde aí no Brasil. Boa tarde, Dom Geraldo. Seja muito bem-vindo ao podcast Outra Visão. Muito obrigado por aceitar o convite e por prestigiar este podcast. É com muita alegria que eu te recebo para a gente conversar e você me contar um pouco da sua vida. Bom, eu sou monge beneditino, sou sacerdote e monge beneditino da Ordem de São Bento. Eu estou atualmente já há 15 anos, eu resido aqui em Roma, na Abadia Primatiale Sant'Anselmo. Eu trabalho no que se chama a Cúria Beneditina. A Cúria Beneditina é o mais alto órgão de uma ordem religiosa ou de uma congregação religiosa que faz a interface com a Santa Sé, com o Vaticano. Então, há 15 anos eu trabalho e resido aqui na Abadia Primatiale Sant'Anselmo, em Roma, no Aventino, um belíssimo bairro, e parte do meu trabalho é com a interface com a Santa Sé, com o Vaticano com frequência, e também com outros organismos internacionais beneditinos, que normalmente representa todas as suas casas, no meu caso, todos os mosteiros do mundo inteiro, frente à Santa Sé, e também faz o trabalho de vice-versa, situações da Santa Sé que são levadas a todos os mosteiros. Eu trabalho com o Abade Primaz da nossa ordem, que ele representa toda a ordem no mundo inteiro frente à Santa Sé. Estou aqui já há 15 anos, nesse bairro, o Aventino, e meu trabalho consiste nesse âmbito internacional, com os 235 mosteiros espalhados por todo o mundo, e também com essa interface com a Santa Sé. Eu também trabalho em dois organismos internacionais beneditinos. Um é a AIM, Alliance Intermonastère, sediada em Paris, na França, onde nós ajudamos os mosteiros beneditinos mais pobres, em regiões mais pobres do mundo todo, e também novas fundações, um trabalho voltado para a formação e também para a autossustentação econômica. E, igualmente, trabalho no ICBE, o International Commission on Benedictine Education, que agrupa as escolas beneditinas do mundo inteiro e também procura realizar esse mesmo trabalho de solidariedade entre as escolas dos países mais desenvolvidos em ajuda às escolas dos países ainda em desenvolvimento. Dom Geraldo, então a sua rotina de trabalho é muito... tem muitos compromissos, é bem movimentada. Me explica como é que é essa sua rotina, assim, você tem que viajar muito, recebe muitas pessoas de outros países, porque pelo que eu entendi, o seu trabalho tem uma amplitude mundial, né? Então você deve ter contato constantemente com pessoas do mundo inteiro, né? Como é que é para a gente entender um pouco essa dinâmica? Perfeito. Não, sim, acontece tudo isso. Bom, a Abadia Primatiale Sant'Anselmo é a sede também do Pontifício Ateneu Sant'Anselmo, onde nós temos o Colégio Sant'Anselmo, que colégio, no termo italiano, significa a residência dos monges beneditinos aqui em Roma. Então nós temos 90 residentes de mais ou menos 40 países, além de outros 600 estudantes no Pontifício Ateneu, puxa vida, são mais países ainda, são perto de 70 nacionalidades. Então, eu vivo num mundo internacional, já aqui em Roma. Parte do meu trabalho é representar esses 235 mosteiros do mundo inteiro nessas organizações e também aqui frente ao Vaticano. Então, não só recebo gente do mundo inteiro, como que também, em vários momentos, eu tenho que estar viajando a trabalho. Com mais frequência, por exemplo, a Paris, a Londres, a Alemanha, onde nós temos fundraisings, temos várias outras atividades, mas também, por exemplo, eu estive trabalhando no México no ano passado, estive trabalhando na Tanzânia, estive na Colômbia, depende, os trabalhos me levam para lugares muito diversos. E qual que é a língua oficial que vocês se falam? É o inglês mesmo? É o italiano? Bom, na Cúria, como é um trabalho realmente internacional, a nossa língua habitual é o inglês. Já no âmbito, digamos assim, aqui romano e vaticano, a língua mais habitual é o italiano. Então, no mínimo, os que trabalhamos na Cúria,
devemos ser fluentes nessas duas línguas. Quer dizer, fluente, digo, escrever, ler e falar, né? Uhum. Mas eu habitualmente uso também o espanhol, minha língua materna, e o francês no trabalho, e um pouquinho do português. Português é, digamos, a língua que eu menos uso. Então, o senhor é um poliglota, realmente, né? Bom, acho que foi um pouco da minha formação também, da minha história pessoal. Língua madre espanhola, depois nós vivemos também nos Estados Unidos. O francês entrou muito pela minha mãe também. O italiano não. O italiano eu já aprendi aqui na Itália. E o português eu aprendi no Brasil, porque eu cresci no Brasil. Aham. Então, da minha história pessoal que entrou aí no meio. E realmente, isso tem sido uma das coisas que tem dificultado a minha volta ao Brasil. Ou seja, um trabalho, digamos, uma cura internacional, ele é exigente, porque nós temos que saber lidar com diferentes realidades culturais, né, geográficas. Então, temos que ter muito jogo de cintura, é um trabalho também diplomático, Uhum. é um trabalho burocrático, devemos ser multiculturais e, no possível, falarmos mais idiomas, né? Então, isso é uma Uhum. coisa muito... Eu não tinha a menor ideia quando eu cheguei a Roma que isso era tão importante aqui, mas depois eu me dei conta que sim, que isso era uma das coisas que, né, acabava sendo uma armadilha, né? A gente cai aqui e depois para sair fica difícil. Quer dizer, então o fato de dominar várias línguas também te abriu muitas portas e te permitiu esse trabalho internacional, né? Sim, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Mas não só isso, não bastam apenas as línguas, é necessário também ser multicultural, ter muito respeito pelas outras culturas, valorizar as diferenças, procurar os pontos que nos unem e também tem que ter muito um sentido diplomático, né? Porque às vezes enfrentamos situações complicadas. Eu, por trabalho, tenho que trabalhar também com os embaixadores junto à Santa Sé, tenho que trabalhar com os núncios apostólicos ao redor do mundo, que são os embaixadores do Vaticano, nos outros países. Quer dizer, é uma realidade cultural muito diversa e muito complexa. Uhum. Então, uma curiosidade que eu tenho, Dom Geraldo, é o seguinte: o senhor, então, todo dia está no Vaticano, ou praticamente todos os dias. Vou É, com o Vaticano, sim, sim. Meu escritório é aqui no Mosteiro, mas eu vou às mais diferentes reuniões no Vaticano, sim. E eu tenho muita curiosidade em saber como é que é o contato com o Papa, no caso, o atual Papa Francisco. Gostaria de saber quantos papas o senhor já teve contato pessoalmente. Me explica Uhum. como é que é esse contato, assim, afinal, é o seu ambiente de trabalho, né? E, enfim, como é Uhum. que é essa convivência com um chefe de Estado, né? E chefe da Igreja católica tão importante assim? Como é que é essa? Ok. Eu tenho um certo contato, sim, com o Papa, mas não é um contato, digamos, cotidiano ou intenso. Não. Eu me encontro com ele em algumas situações, algumas celebrações também. Pelo menos uma vez por ano ele vem aqui ao nosso mosteiro, a Abadia Primacial de Santo Anselmo. E é um trabalho curioso, porque depende muito da personalidade de cada um. Eu, pessoalmente, conheci 3 papas. São João Paulo II, o Papa Bento XVI e agora o Papa Francisco. E eu peço a todos, a minha experiência pessoal com eles, de não compararmos os incomparáveis, porque cada Papa tem algo a nos trazer. Então, eu costumo usar as 3 virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade. São João Paulo II trouxe ao mundo a esperança. Ele levou a igreja aos 4 cantos do mundo, como nenhum outro tinha feito antes. E ele sempre trazia uma palavra de esperança a todos os povos. Já Bento XVI, eu o estimo profundamente pela sua fé. Então, se um era esperança, o outro é a fé. Eu creio que no futuro Bento XVI será um dos doutores da igreja, porque ele soube resgatar a dimensão da fé, a doutrina da fé católica, através dos seus livros, embora ele não seja, digamos, muito pop, muito popular, não Uhum. seja muito assim dado como
São João Paulo II ou como o Papa Francisco, mas a sua grande característica, o seu grande aporte, contribuição é justamente essa da fé. E o Papa Francisco não. O Papa Francisco é a simplicidade, a humildade, o Papa Francisco é a caridade. Então, São João Paulo II, a esperança, Bento XVI, a fé, e Francisco, a caridade. Francisco é o que vocês veem na mídia. Ele é muito simples, carinhoso, ele é muito descomplicado, muito natural, muito espontâneo. Eu, particularmente, tenho uma grande admiração por ele. E, às vezes, que eu encontro pessoalmente, é sempre um motivo para mim de grande alegria. É que é muito especial ouvir esse seu relato, viu, Dom Geraldo? Porque, enfim, a gente tem muita curiosidade em saber como é que é a sua visão. Dom Geraldo, eu tenho muita curiosidade em saber sobre o início da sua carreira na igreja. O que o senhor poderia nos contar um pouco sobre a sua trajetória? O que te influenciou a optar por seguir na Igreja Católica? Quais foram as suas influências? Em que momento da sua vida você tomou essa decisão? Você poderia relembrar um pouquinho para a gente? Sim, pois não tem problema. Antes de mais nada, Paulo, eu prefiro, em vez de falar de carreira, esse termo carreira em Roma é muito complicado, porque aqui existe, infelizmente, o carreirismo, as pessoas que desejam fazer carreira, como em todos os lugares. E nós, no âmbito da igreja, no âmbito da fé, nós preferimos a palavra serviço, é o servir. Ok. Então, não é tanto uma projeção pessoal, mas é mais um serviço ao outro. Então, como eu decidi servir ao outro no âmbito da igreja? Acho que seria essa a questão. Eu venho de uma família católica, de uma família de profunda fé por parte de pai, de mãe. Fui educado num colégio que também foi a minha segunda casa, o Colégio Santo Américo, da Abadia São Geraldo, também da Ordem Beneditina. Então, eu cresci nesse âmbito da fé. Mas, como todo jovem da minha geração, tenho 60 anos agora, todos nós fomos formados para seguirmos uma carreira profissional, para nos casarmos, termos filhos, formar família, etc. E eu, no que seria o antigo colegial, hoje seria o segundo médio, eu estava meio em dúvidas do que fazer. Por um lado, na minha família houve uma preponderância pela medicina, por parte da minha mãe, depois um pouco por parte do meu pai. Depois eu não sabia direito o que eu queria fazer, mas tinha sempre um pendor muito grande por humanas. Então eu acabei terminando o Colégio Santo Américo e entrei direto na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, as famosas arcadas da USP. Mas antes disso, aos 15 anos, quando eu fui fazer o encontro de jovens, naquela época, eu me recordo de ter assistido um filme que me marcou muito. Esse filme já é um clássico. Esse filme chama-se, em português, Irmão Sol, Irmã Lua, de um diretor recentemente falecido, muito famoso aqui na Itália, Franco Zeffirelli, que fez outros grandes filmes, Jesus de Nazaré, A Megera Domada, Romeu e Julieta. Mas esse de Irmão Sol, Irmã Lua me marcou muito, porque era a história de São Francisco de Assis e Santa Clara. Fiquei muito tocado com esse filme aos 15 anos. Mas deixei de lado e terminei com 17 anos o segundo grau e acabei entrando diretamente no Largo São Francisco. E quando eu gostava muito da carreira de Direito, porque era uma carreira que me abria horizontes. Eu podia facilmente conectar com sociologia, com filosofia, com economia, com administração. Enfim, era uma antropologia, era uma carreira muito flexível. E quando eu estava com 20 anos, no terceiro ano da faculdade, me veio uma insatisfação muito grande, digamos, com a vida que eu estava vivendo, porque eu não encontrava ainda muito sentido nela. Eu pensei que era mais uma crise de vocação profissional, talvez ir para a administração, talvez ir para economia, ou aprofundar mais filosofia, coisas que eu gostava também na época, e continuo até o dia de hoje. E casualmente, quando eu tinha 20 anos, naquela vez eu me recordo que apareceu esse filme de novo em São Paulo. Eu estava com a minha namorada da época e nós fomos assistir. E foi muito curioso, porque esse filme, se já tinha me causado uma impressão tremenda aos 15, aos 20, foi muito maior, porque ele mostrava que havia uma outra forma de viver, de dar um sentido à vida, que era justamente servir os outros.
E o exemplo de São Francisco e de Santa Clara de Assis mostrava muito isso. O filme é muito bonito, como todos os filmes de Franco Zeffirelli, embora não mostre muito toda a realidade complexa que foi a vida de São Francisco de Assis. Mas aquilo me marcou muito. E eu comecei a questionar exatamente se não estava me faltando aí um lado religioso que não estava sendo atendido. Então, eu decidi voltar quando eu estava no Lago São Francisco, bati a porta lá no convento dos franciscanos ali, do lado, no centro de São Paulo, e, bom, foi uma desilusão muito grande, porque eu vi que, claro, o filme era muito romântico, a realidade era outra, enfim. Depois, um dia, estava esperando o fórum abrir, eu era estagiário, e entrei no Mosteiro de São Bento e vi umas pessoas vestidas com hábito preto, ao meio-dia, não era uma missa, mas eu também não sabia o que era, um ofício divino, numa língua que eu não conhecia, que era o latim, que hoje eu uso. Enfim, uma coisa muito estranha, mas aquilo me atraiu muito. E eu comecei a voltar à missa, nós morávamos perto da Avenida Paulista, havia o Hospital Santa Catarina ali perto, tinha uma capelinha de criança, eu costumava ir, comecei a frequentar a missa ali. E justamente o capelão era um monge beneditino, Dom Inácio Coracho, me recordo o nome dele com muito carinho até o dia de hoje. E um dia ele me via todos os sábados à tarde ali na missa, me chamou, o que você estava procurando? Então eu falei, olha, eu estou num processo de decisão, tal, de busca, e ele me levou ao Mosteiro de São Bento. E depois, conversando com os meus pais, falei, puxa, mas onde você estudou também são beneditinos, você não vai falar com os monges do seu mosteiro, do seu colégio? E lá fui eu, no Santo Américo, me recordo, fui falar com Dom Emílio, Dom Aniano, Dom Veremundo, todos os dons que tinham me formado ali. Uma grande surpresa para eles, ter um ex-aluno que de repente começava a se interessar por isso, mas todos eles me disseram que eu continuasse a carreira, que eu terminasse o bacharelado no Largo São Francisco, fizesse o exame da ordem e depois eu ingressasse. E meio que contra gosto acabei fazendo. Mas um deles, Dom Aniano, famoso Dom Bolinha, ele me disse, então aproveite e vai fazer um retiro no Mosteiro das Monjas, em Itapecerica, aqui perto. Um colégio no Morumbi, lá fui eu. E chegando lá, eu não tinha ideia do que era um retiro, nunca tinha estado dentro de um mosteiro propriamente dito, mas enfim, obedeci e lá fui. E chego lá e me dá um livro, e chamava-se A Paz do Meu Caminho. E o livro começava muito simples, escrito por um abade, que eu admiro muito, já faleceu, Dom Abade Joaquim Zamit, e por uma monja, que também já faleceu, Mônica Castanheira, daquele mosteiro. E na introdução dizia o seguinte, se a dama de São Francisco foi a dama pobreza, a dama de São Bento foi a paz. Busca a paz e vai ao seu encontro, no prólogo da regra de São Bento e no Salmo 33:15. E isso me definiu. Eu ia procurar a paz e ia ao seu encontro. Então eu descobri que a minha identidade, minha vocação era mesmo a vocação beneditina. Mas eu comecei a manter contato mais frequente, lá no Santo Américo também, em São Bento, mas acabei decidindo pelo Santo Américo. E efetivamente, em 82, me formei no Largo São Francisco, fiz o exame da ordem, passei e logo em seguida entrei no mosteiro. Então já em em janeiro de 1983, ingressei no mosteiro e estou no mosteiro até hoje, já fazem 37 anos. Olha, que história maravilhosa, Dom Geraldo. E então, você entrou no mosteiro como um advogado formado, completo, e já com 22 anos, foi isso? Exato. Eu entrei com 22 para 23 anos. Eu completei 23 anos dentro do mosteiro, exato. E você comentou sobre a sua relação com o Colégio Santo Américo, né, em São Paulo, capital. Sim. Que você foi aluno do colégio e depois você também trabalhou no colégio, né? Me conta um pouco dessa sua relação com o Colégio Santo Américo. Eu sempre gostei muito da educação e na minha época se fazia um curso de filosofia muito simples, de apenas 2 anos, mas eu optei por fazer o curso completo de filosofia, para ter também a pedagogia didática, para ser professor. E acabei tendo a licenciatura também em filosofia, a licenciatura plena em filosofia, e a licenciatura curta em história, que era outra matéria que eu gostava muito. Então comecei a me envolver muito com a educação. E acabei sendo reitor em 2 períodos, quando fui chamado para vir a Roma. Né? Fui tirado do Brasil e fui chamado para Roma. E foi aí também que eu me dediquei, em 2002, antes de vir para Roma, houve o 2º Congresso Mundial de Educação Beneditina, lá no Santo Américo, no nosso colégio, em São Paulo,
e ali se fundou o ICBI. Hoje sou Vice President dessa, mesmo não no Brasil, continuei trabalhando com educação a um nível mais internacional desde 2005, desde que eu estou aqui na Europa, né? Nesse sentido. Eu adoro educação, eu gosto muito mas não só da educação. E talvez, acho que o que mais me define não é só o aspecto pedagógico, mas a formação, o aspecto formativo. Ajudar a formar pessoas. E é uma grande alegria para mim ver gerações de ex-alunos que ainda hoje me procuram, me visitam, que eu os caso, batizo os filhos, tudo. É uma coisa, algo muito gratificante ver essa nova geração crescendo. Então, Geraldo, o senhor é padre, monge e sacerdote, estou correto? Sim. Você podia Isso, sou explicar? sacerdote, né? Sim. Você poderia... A diferença das duas coisas? Isso. Quais as diferenças entre os sacerdotes e os monges? Os sacerdotes, eles normalmente são diocesanos, ou seja, são aqueles que estão na paróquia, são ligados a uma diocese, a um bispo, e eles fazem toda uma formação filosófica, teológica, e depois eles acabam sendo ordenados, primeiro diáconos, depois sacerdotes, e servem maiormente em paróquias. E eles fazem um voto de obediência ao bispo, voto de castidade, de serem celibatários, não um voto de pobreza propriamente dito, eles podem ter propriedades, podem até morar com a família se necessário, trazer o pai ou a mãe para morarem com ele. Então é um âmbito de vida mais paroquial e diocesano. Já os religiosos, onde entram os monges, os religiosos fazem os votos religiosos. Os votos mais comuns, que começaram na época, as promessas evangélicas, na época justamente de São Francisco, são os votos de obediência ao superior, de pobreza, de não ter bens próprios, eu não tenho bens próprios, e de castidade, que é o celibato. Mas nós monges, como somos uma ordem muito antiga, os nossos votos são os votos monásticos, que são a obediência, como os outros têm, a conversão dos costumes, onde entra a pobreza, mas também o celibato, a castidade, e o voto de estabilidade, que significa que o mosteiro em que nós ingressamos, em princípio, seremos monges nesse mosteiro por toda a vida. Inclusive, seremos enterrados nesse próprio mosteiro. Então, os monges, nós não somos missionários, e não necessariamente paroquiais tampouco. Nós vivemos em comunidade, nos mosteiros, nos dedicamos à oração. Agora, vários dos monges também são sacerdotes, como no meu caso, em que eu também fiz a formação em filosofia, depois fiz também bacharelado em teologia, e então também sou um monge sacerdote, mas digamos a minha base, a minha essência é ser monge. Eu gostaria de saber uma pergunta enviada pela Mônica, a sua irmã, que é o seguinte: como é que foi a sua experiência no movimento católico beneditino no Chile, em Manquehue, né? Uma experiência muito interessante. Como religioso e como sacerdote, eu creio que a igreja do futuro, a igreja do século XXI, é a igreja dos leigos. Quer dizer, quando nós dizemos que a igreja é isso, a igreja é aquilo, a igreja somos todos nós os batizados. Mesmo você, batizado, você é igreja. Então, eu sempre fui a favor de que os leigos têm que assumir a sua posição na igreja. E, numa das minhas viagens de trabalho, ainda morava no Brasil, mas eu trabalhei muito no âmbito latino-americano também, pelas línguas também, eu acabei tendo contato, isso foi em 1990, eu tive contato, vim a saber desse movimento apostólico Manquehue, que era formado por leigos, casados e celibatários, oblatos, beneditinos, pessoas que vivem no mundo, mas que seguem a regra de São Bento, e que estavam se dedicando à educação. Como as duas coisas me interessavam, trabalhar com leigos quanto trabalhar com educação, fui conhecê-los, estiveram um tempo conosco no Brasil, eu estive um ano, não cheguei a estar 2 anos, 1 ano e 8 meses com eles no Chile, e isso me ajudou muitíssimo, porque me deu uma ideia de uma igreja não apenas de consagrados, que são os religiosos, clerical, que são os sacerdotes, mas também de uma igreja laical. E só reforçou a minha ideia de que o futuro da igreja são os leigos.
nós devemos servir os leigos porque eles são igreja. Então, novamente, aí entra a palavra serviço. Então, foi uma igreja muito enriquecedora e me ajudou, me deu muitos parâmetros para trabalhar com os leigos, algo que depois eu trabalhei muito no Brasil e também aqui na Europa. Dom Geraldo, eu gostaria que você falasse sobre a regra de São Bento. O que é e como é a aplicação dela nos dias atuais? A regra de Bom, nosso pai São Bento, ele nasceu em Núrcia, na Úmbria, aqui na Itália, em 580, e faleceu na Abadia de Monte Cassino, que está aqui no Lácio, em 547. Então, nesses 67 anos de vida, mais ou menos, ele teve toda uma mudança de vida também que o levou a compor a regra de São Bento. Bento era um homem, era um patrício, ele era de família nobre, e como todos os jovens filhos de famílias nobres, foi enviado de Núrcia, uma cidade que ainda hoje existe, Norcia em italiano, da nortineria, do prosciutto, do presunto, dos produtos de javali, do tartufo nero, essa região. Foi enviado a Roma para fazer carreira em Roma. Ele queria fazer carreira, realmente carreira administrativa, política e tudo. Mas ele chegando em Roma, mais ou menos em 494, 496, Roma já tinha caído na mão dos bárbaros desde 476, e ele ficou chocado com com a decadência romana naquele período, porque já começava a Baixa Idade Média, né? E ele decidiu deixar Roma, deixar os estudos, deixou tudo, foi para uma pequena cidade, onde ele acabou sendo como um homem de muita fé, acabou fazendo um milagre, acabou eremita por 3 anos, foi descoberto, acabou fundando outros 12 mosteiros na região, em Subiaco, ainda o mosteiro existe ali, Santa Escolástica, e depois ele acabou deixando aquela região e se dirigiu onde está o famoso mosteiro de Monte Cassino, a meio caminho entre Roma e Nápoles, sob o alto de uma colina na cidade de Cassino. E ali, mais ou menos no ano 529, ele pegou a sabedoria dos outros monges que os precederam, no monacato que começou a surgir no final do século III no norte da África, que depois chegou na Europa também, e ele, com várias fontes, acabou redigindo a regra de São Bento, para os que querem viver em comunidade. Então, são 73 capítulos que ordenam a vida do monge, como viver em comunidade. Algo que, por exemplo, foi excelente nesse período de pandemia, de lockdown, porque nós estamos habituados a viver fechados e em comunidade também. Mais recentemente, a regra de São Bento, pela sua organização, está sendo muito usada em programas de administração de empresas, especialmente em leadership, em como gerar o leadership, a liderança. Então, é impressionante como um documento do século VI, do início do século VI, é tão atual no dia de hoje. Então, ele ordena a vida do monge, é uma vida, esse lema não aparece na regra, mas a vida do monge é um ritmo de ora et labora, de trabalho e de oração. Então, nós temos uma série de horários durante o dia em que nós vamos rezando e trabalhando. E, graças aos monges, São Bento morreu em 547, mas o primeiro Papa beneditino, que foi São Gregório Magno, no começo do século VII, enviou os monges beneditinos à Inglaterra. Da Inglaterra, eles acabaram evangelizando toda a Europa. Então, toda a Europa ocidental tem uma marca beneditina. Por isso, São Bento é também o padroeiro da Europa, o padroeiro dos monges do Ocidente e o padroeiro da Europa. Então, quase todas as nações modernas, europeias, França, Portugal, Espanha, Inglaterra, os Países Baixos, mesmo a Polônia, Hungria, Alemanha, mesmo a Escandinávia, foram evangelizadas pelos monges beneditinos. Porque eles, onde chegavam, na Baixa Idade Média, fundavam um mosteiro. Como eram estáveis, naquela região que normalmente era muito pobre, eles traziam a cultura, traziam a arte, traziam a civilização, a agricultura, a medicina, o ensino. Então, eles civilizavam, evangelizavam e civilizavam tudo isso. Por isso que o nosso trabalho, por exemplo, em Paris, é muito importante. Nós mantemos esse espírito. Nós ajudamos a fundação de mosteiros em lugares pobres para que eles, hoje em dia, principalmente na Ásia e na África,
levem novamente a cultura, a arte, a educação, a saúde, a eletricidade, a agricultura, a formação técnica para regiões pobres e carentes. Dom Geraldo, o senhor falando desse trabalho dos mosteiros, né, que mais pobres, quais as iniciativas mais surpreendentes que você tem acompanhado pelo mundo? Assim, tem alguma que você poderia destacar? Olha, sim, deixa eu pegar, digamos, dois extremos. Por exemplo, a Holanda, que é um país altamente secularizado, tinha um mosteiro, Egmond. Esse mosteiro estava quase morrendo, eram poucos monges idosos, e eles acabaram acolhendo um monge brasileiro que foi para lá. Esse monge brasileiro, com a sua juventude, com o seu entusiasmo, logrou uma mudança forte naquela comunidade. Eles voltaram a uma vida regrada, segundo a regra de São Bento, voltaram ao coro, a usar o hábito beneditino, e impressionante, aquele mosteiro floresceu. Entraram atrás daquele jovem, entraram mais 5, 6 jovens monges holandeses, algo raríssimo no dia de hoje. Então, é o sentido, talvez para a Europa ocidental, para o mundo ocidental, o sentido da paz, de encontrar um sentido para a vida que os mosteiros estão podendo dar no dia de hoje. Então, para os monges beneditinos, acolher as outras pessoas é muito importante. Por isso nós temos hospedarias nos mosteiros, para acolher as pessoas que querem passar um tempo conosco. Mas, por exemplo, alguns anos atrás, eu comecei um trabalho com um mosteiro na Tanzânia, um mosteiro muito pobre, Vemua, que está na fronteira entre a Tanzânia e a Zâmbia, perto do lago Tanganyika, uma região muito, muito pobre. E é impressionante, aquele mosteiro é florescente, tem mais de 70 monges, e aquilo não tinha nada. E aquele mosteiro, como eu disse, ele se implantou ali, ainda hoje é um mosteiro muito pobre, mas ele trouxe educação, ele trouxe agricultura, trouxe luz, trouxe hospital, trouxe água potável, evangelizou a religião. Mas o que mais me tocou naquele mosteiro, além das escolas que eles tiveram, foi que eles abraçaram uma realidade muito triste, muito dura africana. Os pequenos órfãos da AIDS. E naquela região o promédio de vida é baixíssimo, não ultrapassa a expectativa de média, não passa dos 50 anos, e muitos jovens morrem, jovens casais inclusive, morrem muito cedo, e muitos estão morrendo por causa da AIDS. E estão ficando crianças pequenininhas de 2, 3, 4 anos, órfãs. Então eles acabaram abrindo um orfanato para atender as crianças. Aquilo realmente me deixou muito emocionado, porque são crianças, meu Deus, que talvez não estivessem vivas se não fossem esse orfanato. E o mais interessante é que eles acolhem não apenas crianças cristãs ou católicas, eles acolhem também crianças muçulmanas. Então, um trabalho também ecumênico. E aí está um sentido de paz muito forte. O monacato é comum ao Oriente e ao Ocidente. Então, ele tem estabelecido esse diálogo ecumênico com as outras igrejas cristãs e o diálogo interreligioso com as outras denominações religiosas não cristãs, como, por exemplo, os judeus, os muçulmanos, os hinduístas e assim por diante. Você, lá na Tanzânia, você chegou a viver durante um período lá ou você ia regularmente? Como é que foi essa sua... Fui regularmente durante um período, passava assim, alguns períodos longos, de 15 dias, com eles, acompanhando toda a trajetória deles, ajudando-as a implantar alguns projetos, e ao mesmo tempo... depois também, esse trabalho é um vai e vem. Eu também estou recebendo monges da Tanzânia para estudarem aqui em Roma, para ajudar na formação deles. Acabei de receber um monge, há 2 semanas atrás, do mosteiro de Danda, que fica na fronteira sul da Tanzânia com o norte de Moçambique. Aliás, há 2 monges de Moçambique que estão estudando português no mosteiro São Bento, do centro de São Paulo. Então, nós favorecemos esses intercâmbios também. Dom Geraldo, eu tenho uma curiosidade em saber, o senhor que tem uma experiência
tão longa com viagens e contato com pessoas do mundo inteiro e visitando lugares pelo planeta, tem algum local em especial no planeta, ou alguma igreja, algum mosteiro, que você tem um carinho especial? Olha, eu não tenho um apenas. Eu diria que eu fui tocado em vários momentos. Por exemplo, eu voltei a trabalhar recentemente no México, e o México me impressiona. A Basílica de Guadalupe, aquela Nossa Senhora indígena, é uma coisa que me toca muitíssimo. Não sei dizer quantas vezes eu estive no México, mas cada vez que eu vou à cidade do México, eu passo pela Basílica de Guadalupe, que é um lugar que realmente me toca muitíssimo. Me toca muitíssimo também a minha origem espanhola em Astúrias, o Santuário de Covadonga, onde o primeiro rei de Astúrias, o rei Pelayo, começou a reconquista da Espanha com relação à invasão moura, a invasão árabe. Aquele santuário na caverna da Virgem de Covadonga também me diz muitíssimo. Tem um carinho especial por Aparecida, é uma coisa, e Aparecida agora, a Basílica de Aparecida toda pintada, pelo que foi um grande amigo meu, já faleceu, Cláudio Castro. Aparecida, a meu ver, será um dos grandes centros internacionais de espiritualidade do mundo, e fiquei muito feliz, a última vez que eu pude visitá-la, numa das últimas viagens ao Brasil, de perceber que ela já está internacional, já está em inglês, em português e em espanhol. Isso me deixou muito contente também. Mas, por exemplo, há outros lugares que me tocam muitíssimo. Notre-Dame, em Paris, como eu trabalho com frequência em Paris, é um lugar que me toca muito. Deveria ir a Paris agora, dia 6 de outubro, tenho reuniões em Paris novamente, tenho um escritório lá da IEM. Não poderia ir a Notre-Dame, porque ela está destruída, mas iria a Rue de Bac, a Capela da Medalha Milagrosa. Mas, por exemplo, eu tive uma viagem recente no ano passado ao Líbano, que me deixou uma marca muito grande. Eu tenho muito carinho pela imigração libanesa, especialmente no Brasil. Tantos amigos árabes, sempre me impressionou muito a cultura deles, e a possibilidade de passar esse período no Líbano também foi muito importante, porque eu pude entender como uma nação tão pequena pôde contribuir tanto ao mundo, e ao mesmo tempo me entristece tudo que eu estou vendo. Um ano depois, vejo o Líbano imerso nessas várias crises, né? Econômica, política, enfim, tudo isso que está ocorrendo agora com a pandemia. Então, são vários os lugares que tocam. E Israel é outro lugar que eu tenho verdadeira paixão. Um lugar ao qual tenho viajado com frequência também e que me toca demais. É o Quinto Evangelho, né? Especialmente em Jerusalém. Dom Geraldo, eu gostaria de saber, assim, você falou um pouco da rotina, né, no mosteiro. Você podia, pelo menos, ilustrar para os ouvintes e para mim também, que eu sou curioso aqui, como é que é? Tem um horário preciso para acordar, tem um horário do almoço. O que você pode me explicar assim, um pouquinho, assim? Não, eu posso dar um horário mais ou menos geral dos nossos mosteiros. Olha, normalmente nós acordamos antes do nascer do sol. Eu, por exemplo, acordo antes das 5 da manhã. Antes do nascer do sol, eu já aproveito e faço a Lexio Divina, que é algo que eu desenvolvi sempre desde que eu entrei no mosteiro, que é uma meditação baseada no que a palavra no Evangelho do dia me diz. E acabei, inclusive, por causa dos meus alunos, há quase 10 anos já, eu coloco essas Lexios Divinas cotidianamente na minha conta no Facebook. Então, porque os meninos, todos já casados, adultos, me pediam, puxa vida, você não está mais no Brasil, você não faz com a gente, então pelo menos coloca por escrito. Eu faço isso. Aí nós temos normalmente o ofício de vigílias, que é vigiar antes que o sol nasça. O sol simboliza o Cristo, o sol nascente que nos veio visitar, a estrela que veio irradiar a nossa vida. Então os monges se colocam de pé, como os primeiros cristãos, que esperavam o Cristo a qualquer momento. Então, nós, antes do nascer do sol, já estamos rezando por todo o mundo. Depois, normalmente, temos um intervalo, onde se faz a Lexio também. Temos as laudes, já com o sol nascendo. Laudes é o louvor da manhã. Isso é mais ou menos, depende, 7, 7:30.
Em seguida, normalmente temos a missa, embora algumas comunidades celebrem a missa mais tarde, lá pelas 8. Em seguida temos o café. A parte da manhã é ocupada em trabalho ou nos estudos dos monges estudantes. Perto do meio-dia, 1, temos a oração do meio-dia, em que interrompemos o dia para rezar novamente e depois almoçamos todos juntos. Um pequeno descanso depois do almoço, a sesta. Voltamos no período da tarde ao trabalho e a oração. Aí, lá pelas 6 ou 7 da noite, temos as vésperas, que o dia já está terminando. Então, nós agradecemos o dia que termina. Nas vésperas temos o canto, nessas orações todas, nós estamos no coro, nos nossos mosteiros, cantando, inclusive, o mais conhecido canto gregoriano, né? Depois temos o jantar, temos uma hora de recreação, que nos encontramos todos para conversar, para contar como é que foi o dia, e temos normalmente lá pelas 8h15, 8h30, 15 para as 9, temos as completas, que é a oração da noite, quando nós agradecemos, terminamos o dia, pedimos um repouso tranquilo e uma morte feliz, porque a noite sempre nos recorda que a nossa vida tem uma finitude. Então, se é o momento de partir, que partamos, senão que repousemos em paz para começar tudo no novo dia. Então, a vida do monge é mais ou menos isso. Então, quando eu viajo, eu também tento manter tudo isso, e normalmente eu estou viajando de um mosteiro ao outro. Então, no mosteiro onde eu chego, eu estou mantendo esse ritmo. Exatamente isso que eu ia te perguntar. Como é que é quando você está em viagem, né? Mas como você explicou, você normalmente está em um outro mosteiro e aí Exato. já entra no... E os horários, eles são precisos, eles são regidos, enfim, ao longo do ano todo, independente da época da estação do ano, é sempre no mesmo horário? Ou em função... Mais ou menos sempre no mesmo horário, variando de país para país, de lugar para lugar, mas é mais ou menos no mesmo horário, sim. E eles são fixos, então eles nos ordenam o dia. Por isso que é o ora et labora, o rezar e o trabalhar. A nossa vida é marcada por isso. Doutor Geraldo, eu gostaria de saber o que você gosta de fazer durante... Existe um período de férias, de folga? Me explica como é que é essa vida também pessoal fora do ambiente de mosteiro. Você tem um momento que, não sei, você vem ao Brasil para visitar a sua mãe, os seus irmãos. Como é que é a comunidade? Como é que é? Existe esse período de folga ou de férias? É correto falar assim? Sim, existe. Existe um período de férias. Embora a gente nunca tira férias do ser monge. Então, mesmo eu, quando vou ao Brasil, eu continuo mantendo um ritmo da oração, da celebração das missas e tudo. Mas, sem dúvida alguma, em vez do trabalho, eu posso me dedicar, por exemplo, eu gosto muito de montanha. Há pouco tempo atrás, eu pude tirar uma semana no Abruzzo, nas montanhas do Abruzzo, no Gran Sasso, que é uma região muito bonita, montanhosa, fria, então é gostoso ir no verão, né? Então também o encontro para mim com a natureza é muito importante. Eu gosto muito de ler, então eu aprecio muito a literatura, um tempo de leitura, de passear na natureza. Eu gosto muito de caminhar na montanha, fazer trekking. Mas tudo isso é associado, mas eu mantenho o ritmo de oração. Perfeito. Então eu só mudo, digamos, a atividade um pouco. Tenho curiosidade em relação a assim, atividade física, esporte, né? Você falou que no seu período de folga gosta de fazer uma trilha, caminhar pelas montanhas, mas tem alguma outra atividade que você gosta de fazer, mesmo incluindo no período que você está no mosteiro? Enfim, como é que é a parte de atividade física também dentro da rotina do mosteiro? No mosteiro a gente tem uma vida muito saudável, porque ela é muito regrada, muito equilibrada. Então, por exemplo, diariamente nós temos uma área grande aqui no nosso mosteiro, eu caminho muito aqui dentro. Olha, normalmente por dia, porque eu também me desloco muito dentro da cidade, Estado do Vaticano, né, através dos seus jardins. Normalmente o meu dia, deixa eu ver, hoje eu já caminhei, já vou te dizer, hoje eu não fui ao Vaticano, mas hoje eu já caminhei exatamente 10 quilômetros
950 metros. Ah, que legal. Que eu caminho muito aqui dentro. Por exemplo, eu tenho um transporte, eu posso fazer atividade física, que me faz bem também. Temos os monges mais jovens jogam futebol ou vôlei nas horas livres. Enfim, nós temos também, dá para nadar, nós temos a rigor é uma caixa d'água, né? Uma caixa d'água para incêndio, mas é a nossa piscina também. Então, no verão dá para nadar, dá para ter uma atividade física. É fundamental a atividade física, mesmo na vida monástica. Sim, sim. E com relação à alimentação, o senhor poderia me contar, assim, de alguma coisa gostosa e que se destaca no cardápio do mosteiro? O que você poderia me contar um pouco sobre a parte da alimentação, assim? De uma forma geral, a alimentação, São Bento pede que a gente se habitue ao que há no lugar, né? Então, cada mosteiro em cada região do mundo pega mais ou menos os hábitos alimentares do local. Normalmente era uma alimentação saudável, porque os mosteiros também desenvolveram muita parte agrícola, frutas, fazem o seu pão, alguns fazem o vinho, outros fazem a cerveja. Aqui na Itália nós temos a pasta nossa de cada dia, temos os risotos também. E um capítulo interessante da regra de São Bento é que ele permite o vinho, já que o monge não consegue viver sem vinho, que ele tome pelo menos uma êmina de vinho por dia, que são 1/4 de litro de vinho. Até que não é ruinzinho, não. Mas os mosteiros mais pobres, por exemplo, na África, ou, por exemplo, no Haiti, ou mesmo um mosteiro pobre nas Filipinas, puxa, era muito, não tinha carne, não tinha peixe, não tinha nem frango. Era tudo mais na parte das verduras, dos legumes, do arroz. O feijão é muito presente na África também. A banana, eles fazem de tudo com banana. Eu me lembro de uma cena gozadíssima no mosteiro no Quênia, em que eles me alertaram: olha, cuidado com os macacos, não deixa aberta a janela da sua cela, o quarto do monge chama cela, e um monge que estava comigo esqueceu a janela aberta, os macacos entraram, pegaram de tudo, nossa, uma coisa horrorosa. E depois eu descobri que quando a gente ia para as vésperas, uma parte dos monges tinha que ficar no bananal para espantar os macacos, porque os macacos descobriram que quando tocavam os sinos, os monges iam rezar e eles atacavam o bananal. Se eles roubavam as bananas, ficava sem comida para os órfãozinhos. Porque a banana eles usam a fruta, com a casca eles fazem farinha, com aquela farinha eles fazem uma espécie de pão de banana. Então era uma briga com os macacos lá, porque se a macacada pegasse as bananas, os órfãozinhos ficavam sem. Era complicado. Ô, Dom Geraldo, eu sei que o senhor, né, como falou, diariamente publica o texto, né, na sua página do Facebook. Lectio Divina significa a leitura de Deus, quer dizer, a leitura da palavra de Deus com uma palavra de vida para mim aqui e agora. E aí, diariamente, o senhor faz essa publicação. Eu também já acompanhei uma missa, uma celebração que você fez pela seu Instagram. O que eu gostaria de perguntar é como é que você percebe essas ferramentas, né, digitais? A gente mesmo, né, nós estamos conversando aqui pelo Zoom, você em Roma, eu aqui em Belo Horizonte. Como é que você percebe o uso positivo da tecnologia para divulgar a palavra da igreja? Eu, a princípio, como monge, levando uma vida mais retirada, mais silenciosa, eu não era muito favorável a isso. Eu te digo, 10 anos atrás, eu comecei a escrever no Facebook, acho que foi em 2011, exato. Vai fazer 10 anos o ano que vem, acho que foi abril do ano que vem. E eu lembro que eu tinha uma reclamação contínua, já fazia uns 6 anos que eu estava fora do Brasil. Meus ex-alunos, essas gerações que eu ajudei a crescer, a formar, se queixavam muito e pediram, por favor, abre uma conta no Facebook, vai publicando as coisas que você quer dividir com a gente. Bom, me encheram tanto que eu acabei, encheram mesmo, literalmente, que eu acabei abrindo a bendita da conta. E quando eu cheguei aqui em Roma, meu Deus do céu, levei o Papa Bento XVI pediu, por favor, temos que evangelizar através das redes sociais. Então eu falei, pronto, levei, né? Levei no Brasil, levei aqui em Roma, então não me resta outra coisa senão começar a escrever e a publicar. Eu pensei que ia entrar 40, 50 pessoas. A minha conta está sempre estourada com 5.000 e mais não sei quantos milhares que acompanham ali. Eu não conheço a maior parte dessas pessoas.
que depois entraram os meninos, entraram os pais, entraram amigos, bom, entrou gente de tudo quanto é lado, de várias línguas, inclusive não cristãos também entram e se identificam e dizem. Então começou uma interação muito grande, mas a gente tem que usar com critério a rede social, porque ela tanto pode te tirar da realidade, como pode te trazer a realidade. Uhum. Então, por exemplo, eu não gostava do Instagram. Eu falei, meu Deus, não. Tanto que eu brinco que o Instagram é Carasgram, né? A revista Caras aí do Brasil. Eu publico um texto no Instagram, vem o quê? Uns 200 likes. Eu boto uma foto, vem 400, né? Então, é Uhum. outra coisa. Mas é uma forma de chegar até as pessoas, de chegar aonde as pessoas estão. Então, usando com critério, com equilíbrio, com racionalidade e usando para o bem, eu não vejo nenhum problema. Mas nós temos que tomar cuidado para evitar excessos, desperdícios e principalmente violências verbais através disso. Só apenas para a família, para a minha comunidade, para alguns amigos. Quando eu fui ver, estava espalhando por meio mundo aí. Me ligou um bispo de Manaus, outro de Belo Horizonte, que tinha recebido as minhas aulas. Eu não tinha a menor ideia. Tá? Outro pediu licença para colocar numa rádio em Santos. Bom, foi parar por tudo quanto é lá. Se é para o bem, nenhum problema. Vamos em frente. Mas tem que ter equilíbrio. Tem que ter equilíbrio. Do Geraldo, agora eu queria só, assim, a gente está caminhando para o final da nossa conversa. Eu gostaria que você desse alguma dica, alguma orientação legal para quem quiser, quem for ao Vaticano, algum lugar especial que deva prestar atenção, que deva observar ou visitar numa visita ao Vaticano ou a Roma, assim. O que não pode deixar de ver ou fazer aí? O que você recomenda? Olha, em primeiro lugar, eu sugeriria que entrassem no site oficial do Vaticano, www.vatican.va. Ali está toda a parte do Vaticano, os museus, os jardins, as visitas possíveis. E também eu sugeriria às pessoas que vêm ao Vaticano a possibilidade do encontro com o Papa, que se dá em 2 grandes momentos: nas audiências públicas, nas quartas-feiras, pela manhã, e no Ângelus, que são todos os domingos ao meio-dia. Entrando no site, é possível solicitar participar de uma audiência pública. Esse encontro, ver o Papa ao vivo e em cores, é muito impressionante. Seja qual for o Papa, realmente é muito impressionante. O Museu do Vaticano realmente é imperdível. Agora, eu sugeriria, se puderem, a visitas aos Jardins do Vaticano, que são muito bonitos, e aos Scavi. Scavi são as escavações onde encontraram o túmulo de São Pedro. São também visitas que têm que ser marcadas com muita antecipação, porque são grupos muito pequenos que podem visitar aquele lugar. Eu sugeriria, além a visita às 4 basílicas, quer dizer, São Pedro do Vaticano, São Paulo fora dos muros, onde está sepultado São Paulo, São João do Latrão, que foi a primeira sede papal, e Santa Maria Maggiore, que foi a primeira igreja dedicada a Maria. Outro ponto muito impressionante que vale a pena visitar são as catacumbas, além também da parte, digamos, iconográfica, artística, porque nas catacumbas nós encontramos os primeiros registros da arte cristã. Agora, Roma, não podemos falar apenas da Roma papal, tem a Roma dos príncipes, tem a Roma dos palácios, das outras grandes igrejas. Eu gosto muito, por exemplo, eu recomendo muito a igreja de São Clemente, a Basílica de São Clemente. Roma era muito interessante porque os romanos, eles não destruíam, não demoliam, eles soterravam, iam construindo em cima. Então, a Basílica de São Clemente tem 3 níveis. Tem um templo pagão do século I da era cristã, tem uma igreja paleocristã do século IV. Paleocristãs são as igrejas construídas entre o século IV e o VI, e é uma igreja, o atual nível, o 3º nível, é uma igreja medieval barroquizada, com um belíssimo mosaico da Árvore da Vida. Eu recomendaria visitar as praças também de Roma, mas as praças eu sugeriria que fizessem à noite, porque as praças são muito iluminadas, e durante o dia visitassem mais as igrejas e os museus. Imperdível é o triciclo, que são o Palatino, o Foro Romano e o Colosseu, inclusive com o próprio bilhete. O Circo Máximo, que está aqui pertinho de onde eu moro,
é o Aventino, que é esse bairro belíssimo onde eu resido, que era o pior bairro de Roma até o primeiro século da era cristã, e depois do incêndio de Nero se transformou num bairro nobre de Roma até os dias de hoje. Então é um bairro muito preservado. Tem o famoso Giardino degli Aranci, o Jardim das Laranjas, com uma vista belíssima, um dos mais belos belvederes de Roma, pouco conhecido. Ao lado está a igreja de Santa Sabina, uma das mais bem conservadas igrejas paleocristãs de Roma, construída entre 522 e 532, com a mais antiga porta talhada em madeira de Roma. Aqui onde eu moro, na Piazza dei Cavalieri de Malta, tem o famoso Buco de Roma, que é a fechadura de Roma, onde nós estamos na República Italiana, olhamos através da Soberana Militar Ordem de Malta e vemos a cúpula da Cidade-Estado do Vaticano. São 3 países diferentes. É muito interessante. Ah, que maravilha, Dom Geraldo. Vou anotar todas as suas dicas e quando eu for a Roma, além de cumprir esse roteiro com as suas sugestões, eu também vou fazer uma visita para você. É possível? Não, sem dúvida, sim, sem dúvida. Vem muitos nos visitar aqui, assistir as nossas vésperas em canto gregoriano, tudo. Não, o Aventino é um bairro desconhecido dos turistas, mas eu convido muitas pessoas a que venham ao Aventino, porque eles vêm uma outra Roma. Em pleno centro histórico de Roma, um silêncio, uma paz, que não há multidões. É muito impressionante. Muito, muito impressionante. Dom Geraldo, eu tenho mais uma pergunta aqui para finalizar, que eu vi no seu Instagram que você fala sobre a ONG Passos Mágicos. Passos Mágicos. Me explica como é que é esse trabalho e como é que podemos colaborar com essa ONG? Eu acho que ali no meu Instagram está o site para entrar em contato com eles. Aliás, eles estão no Instagram também. Nós, do Colégio Santo Américo, nós somos muito formados com uma consciência social muito grande, de ajudarmos os menos favorecidos. Então, um grupo de ex-alunos, particularmente um casal da minha geração, amigos de infância meus, começaram com os Passos Mágicos e me pediram colaboração, como eles sabem que eu trabalho com educação, e eles estão numa região paupérrima de São Paulo, em Bugaçu. Eles brincam dizendo, não é onde Judas perdeu as botas, é onde Judas perdeu as meias, porque as botas ele perdeu muito antes, né? É uma região muito, muito pobre, muito carente, e através da educação mirada a pequenos grupos de estudantes, juntamente com as escolas públicas locais e particulares locais, eles estão conseguindo maravilhas. Essas crianças estão entrando nas universidades, inclusive já algumas estudantes no exterior. Então, eu vejo a educação como o grande motor para o desenvolvimento geral do ser humano, e poder dar a essas crianças essa possibilidade de estudar e de crescerem, meu Deus, não há alegria que pague. Realmente é uma coisa única. Então, eu também me dedico muito a eles, a essa zona pobre de Embu-Guaçu, e com esse grupo de ex-alunos do Santo Américo e de outros colégios também, Santa Maria, vários colégios que se juntaram, e de ex-alunos que estão ajudando nisso. E os ajudo muito na parte também pedagógica. Quando eu vou ao Brasil, me encontro com eles, com os formadores. Eles têm uma pedagogia muito bonita, baseada na amizade, que é algo em que eu acredito também. Aliás, foi minha tese na teologia. Eu trabalhei a Amizade Espiritual, um livro do século XII, onde ele diz que a palavra amor vem de amizade, a palavra amizade vem de amor. Se Deus é amor, não será Deus amizade? Eu não tenho dúvida, Deus é amizade. E é a mais universal relação de amor que a gente tem, afetiva. Então, a partir da proximidade, da acolhida e da amizade, a vida desses professores, desses ex-alunos e das crianças que estão sendo atendidas se transformou. Então, era uma região que, se as crianças não fossem atendidas, iriam para a marginalidade ou para as drogas, hoje estão estudando. Nós já passamos de 1.600 crianças atendidas. Eu vou deixar na descrição deste podcast, Dom Geraldo, o link para os ouvintes conhecerem, né, a ONG Passos Mágicos, e também vou deixar o link para as pessoas te visitarem no seu Instagram para acompanhar as suas palavras. Dom Geraldo, eu gostaria de ir finalizando a nossa conversa, primeiramente agradecendo muito pela sua gentileza, pela confiança e pela disponibilidade em
doar um pouco do seu tempo para compartilhar a sua história comigo e com os ouvintes aqui do podcast Outra Visão. Também quero agradecer aos ouvintes do podcast que nos escutaram até aqui, né, Dom Geraldo? E para finalizar, eu gostaria de ouvir do senhor uma mensagem final, alguma coisa também que nos ajudasse a refletir sobre esse momento tão difícil para todos, né, em função dessa pandemia, esse ano de 2020 tem sido um ano muito atípico, né, para todos em todo o planeta. Dom Geraldo, gostaria de uma mensagem final. Ok. Olha, eu comentei com vocês que a minha vocação está muito associada com aquele versículo do Salmo 33:15. Busca a paz e vai ao seu encontro. Então, eu convidaria a todos a que buscassem a paz. Jesus é a nossa paz. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, busquem a paz exterior e interior. A pandemia, entre as várias coisas boas que nos trouxe, apesar de tanta dor que ainda estamos vivenciando, é a possibilidade de voltarmos para o nosso interior e, a partir de nós mesmos, redescobrirmos o exterior, deixarmos tanto de lado o individualismo, o hedonismo, o materialismo, e nos voltarmos também para o outro, para a construção do outro, ajudar o outro, né? Ninguém é tão pobre que nunca possa dar alguma coisa. Eu deixaria ainda Romanos 5:5, onde ele diz que a esperança não decepciona. E não decepciona porque a gente tem esperança sempre de sermos melhores e, sendo melhores, construir um mundo melhor. E, por último, eu diria, busquem a verdade que liberta e a liberdade, que é o espaço do amor no caminho da paz. Isso é o que eu desejo, é o que eu procuro e é o que eu desejo a todos vocês. Independente da crença ou não, do estado de vida ou não, mas busquem a verdade que liberta e que é o espaço do amor no caminho da paz. Vale a pena. Muito obrigado, Dom Geraldo. A todos os ouvintes, com as lindas palavras e mensagem final do Dom Geraldo, encerramos este podcast Outra Visão com uma edição muito especial, conectando Dom Geraldo em Roma e eu aqui em Belo Horizonte. Muito obrigado, Dom Geraldo. Um abraço para você. Igualmente, e muito obrigado a todos também com quem pude compartilhar essas palavras. Vocês também têm muito a compartilhar. Compartilhem. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.